Paz aos eleitos em Cristo Jesus. A poderosa palavra de Deus, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O profeta Isaías inicia esse capítulo 43 com uma palavra de ânimo. Não temas, porque eu te remi. Não tenha medo, porque eu te resgatei, eu te libertei, eu te comprei de volta. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele nos chama pelo nome porque ele nos conhece. Conhece as nossas limitações, as nossas intempéries, as nossas debilidades, nossas dificuldades. Conhece os nossos sonhos, planos, projetos. Conhece o nosso choro. Conhece as nossas agonias, conhece as nossas ansiedades, conhece as nossas dificuldades. Diz o poeta: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A Adão ele diz: Adão, onde estás? Parece que Deus está gracejando com Adão quando pergunta onde Adão está, porque Deus é onisciente, ele detém todo o conhecimento, ele sabe de todas as coisas. Por que perguntar a Adão onde Adão estava? Porque ele não somente sabia onde Adão estava, mas também como Adão estava. E também sabia que Adão precisava ser tratado. E aí ele pergunta: onde estás? Esta palavra de ânimo, ela é seguida de uma palavra de encorajamento, devido à presença de Deus na nossa vida. No versículo 2 ele diz: quando passares pelas águas estarei contigo, e pelos rios eles não te submergerão. A gente lembra de quando o povo de Israel fugia do cativeiro do Egito, rumo à terra prometida, e atrás vinha Faraó com seus 600 homens de sua tropa de elite. À frente havia o grande mar vermelho e o povo tem muito medo. O medo paralisa. O medo nos deixa sem opção. E a pergunta de Deus para Moisés é: por que clamas a mim? Parece que novamente Deus está gracejando, porque o povo está fugindo de um período muito longo da escravidão do Egito. Atrás vem os seus opositores, Faraó com seus 600 homens da tropa de elite. À frente está o grande mar vermelho, não há saída, não tem para onde ir, não tem para onde correr. E Deus pergunta: por que clamas? E aí ele diz: diga ao povo que marche. E quando Moisés ergue o seu cajado, sopra um grande vento que abre o mar vermelho ao meio, para o povo passar a pé enxuto. Presença de Deus no meio do seu povo. É uma palavra de encorajamento tremenda. Marche. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu lembro de Ananias, Azarias e Misael, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante das autoridades, diante das divindades, diante do grande Nabucodonosor. Propuseram no coração: o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é dono de todas as coisas. Não nos curvaremos diante das intempéries, não nos curvaremos diante das dificuldades. E o texto diz que eles foram maniatados com cordas, usando ainda as suas roupas, suas túnicas, seus chapéus, e os homens que os lançaram na fornalha, sobremaneira acesa, diz o texto que 7 vezes mais do que costumeiro, esses homens que lançaram Ananias, Azarias e Misael na fornalha, eles foram incendiados naquele exato momento. Mas quanto a Ananias, Azarias e Misael, nem chamuscados eles foram. As suas túnicas, os seus chapéus, nem um fio da sua cabeça. Em lugar nenhum do seu corpo havia presença de fumaça ou cheiro de queimado. O Nabucodonosor, quando olha para a fornalha, ele pergunta àqueles que estavam com ele: nós não lançamos 3 homens
dentro da fornalha sobremaneira acesa? E aqueles homens que estavam com ele responderam: sim, ó rei Nabucodonosor, nós lançamos 3 homens dentro da fornalha sobremaneira acesa. E aí ele disse: e como eu posso ver 4 homens, e o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses? Presença de Deus, mesmo no meio da fornalha. Aleluia! O versículo 11 diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ele demonstra o seu grande amor para conosco, apresentando-se como o Salvador, se apresentando como a salvação. Eu lembro que quando eu estava no pior momento da minha vida, sofrendo as maiores agruras, as maiores intempéries, eu passava todas as manhãs por um grande outdoor na Avenida Brasil, ali na altura de Parada de Lucas, onde estava escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Aquela palavra caía como uma grande marreta na minha cabeça, soava como um estrondo dentro do meu coração e me apontava o caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Talvez aí a palavra caminho possa sugerir para alguns o lugar por onde você anda ou o lugar para onde você vai, mas caminho aí diz respeito à vida. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega os seus planos ao Senhor, entrega os seus pensamentos ao Senhor, entrega os seus projetos ao Senhor. E a segunda parte diz: confia nele, espera nele, deposita na mão dele, porque ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deposita nele toda a sua confiança e vê como Deus vai operar na sua vida. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isso aí é uma expressão de extremo poder demonstrado a um homem tão frágil como nós. Eu fico maravilhado quando eu leio assim o versículo que diz: o Senhor, ainda que é excelso, atenta para o humilde. Ou seja, ainda que ele habita nas alturas, ele ouve a nossa humilde oração. A Bíblia chega a dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Poder de Deus na vida de um ser humano tão frágil. Às vezes eu fico pensando assim: como é que pode um Deus tão tremendo usar um homem tão pequeno? Como é que pode um Deus tão santo usar o pobre pecador? Como pode um Deus eterno chamar o homem limitado, que tem princípio e tem final? A Bíblia chega a dizer que passados os 80 é só enfado e canseira. Mas Deus chama, e chama com um propósito. Eu acho tremendo esses textos que falam de chamado de Deus. O chamado de Deus para Abraão, dizendo assim, no livro de Gênesis: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu tenho aí 2 problemas, eu vejo 2 problemas. Primeiro, Deus se apresentando para o ser humano: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E o segundo ainda é pior. O segundo problema ainda é maior, porque ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. E nós somos imperfeitos, e ele sabe disso. Mas também sabe que se nós andarmos na presença dele, nós vamos nos aperfeiçoando dia a dia. É maravilhoso servir a Deus. É maravilhoso saber que ele nos ama. É maravilhoso saber como ele nos cerca de cuidado, nos chama pelo nome, porque nós somos dele, porque ele nos comprou e a nossa vida custou um grande e alto preço. O sangue de Jesus, sangue puro, sangue carmesim, sangue derramado na cruz do Calvário em favor da minha vida, em favor da sua vida, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância, vida com qualidade. Vale a pena servir a esse Deus, mesmo em meio às intempéries, mesmo em meio às dificuldades, ainda que seja necessário ser lançado na fornalha
sobremaneira acesa. Vale a pena servir a esse Deus, porque Ele nos chamou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Não tem nada que alguém possa fazer para fugir dos seus planos, dos seus projetos. Deus chamou, está chamado. Chamou, Ele cerca de cuidado. Chamou pelo nome, é você. Talvez alguém olhe para você e não veja lá muita coisa, não veja lá muito futuro. Porque quando a gente olha para o ser humano, quando a gente olha para o semelhante, a gente olha segundo as nossas limitações, e eu ainda uso óculos. Mas Deus, quando chama, Ele olha daqui 10 anos, daqui 20 anos, e que talvez hoje alguém olhe para você, olhe para a sua vida e não vê muita coisa, não vê algo que venha prosperar, algo que venha florescer. Mas Deus vê além dos olhos humanos. Eu gosto da ocasião do chamado de Davi, quando o grande profeta Samuel vai à casa de Jessé. É usada a expressão casa de Jessé, já para declarar que a casa de Jessé era a menor das casas em Israel. E Samuel sabia disso. E quando Samuel chega na casa de Jessé e diz para Jessé para reunir os seus filhos, e porque Deus providenciou dentre seus filhos um rei, o coração de Jessé apresenta o filho mais velho. O coração de Jessé apresenta o filho mais alto, o filho mais forte, o mais inteligente, o que sabia falar melhor, o que melhor sabia se expressar, boa postura, boa entonação de voz, eloquente. E o grande profeta Samuel também comete equívoco. Quando ele olha para a aparência do primeiro, do filho mais velho de Jessé, ele diz consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus diz para ele: olha, não é não, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê por fora, o homem vê o estereótipo, o homem vê aquilo que se apresenta. Mas eu, o Senhor, eu vejo o coração. E vão passando-se os filhos de Jessé perante Samuel, e Samuel pergunta: estes são todos os seus filhos? Provavelmente aí Jessé nem lembrava de Davi, que estava lá atrás da malhada, pastoreando as ovelhas. Talvez já fosse costumeiro Davi, devido ao seu grande trabalho, as suas tarefas, constantemente chegar atrasado para o almoço. E Samuel diz para Jessé: nós não nos levantaremos daqui, não nos assentaremos para comer, enquanto o teu último filho não chegar. Talvez Jessé tenha mandado chamar Davi, porque Davi se demorava a chegar. E aí, talvez, quando Davi entrou na casa de seu pai e viu seu pai em pé e seus irmãos em pé, e o grande profeta Samuel em pé, esperando Davi chegar, e logicamente quando Davi entra pela porta, todo mundo olha para ele, e ele deve ter pensado consigo: que será que eu fiz agora? Porque o grande profeta Samuel está na minha casa. Eu fico imaginando o temor que se apoderou da vida daquele jovem. O que foi que eu fiz agora? Qual é a bronca que eu vou tomar? Mas na verdade, estava ali perante eles o rei de Israel, o futuro rei de Israel, aquele que o grande profeta Samuel veio para ungir como o rei de Israel, talvez o maior rei da história de Israel. Era o Davi, o pequeno Davi, aquele que veio lá de trás da malhada, o pastorzinho de ovelhas. E aí era o último filho de talvez a última família de Israel. Mas Deus chamou. Deus olhou para ele e viu nele alguma coisa que seu pai não via. Deus viu nele alguma coisa que seus irmãos não viam. Deus viu nele alguma coisa que talvez o grande profeta Samuel não via. Mas Deus viu e Deus chamou. Deus chamou pelo nome e disse: tu és meu. Assim também é comigo, assim também é com você. Deus olha para você e diz: olha, eu te chamei pelo nome, você é meu, vem comigo. Operando eu,
quem impedirá? E aí ele demonstra todo o seu poder operoso, todo o seu poder operante. Quando eu opero, quem pode impedir? Quem pode questionar o grande Deus, o poderoso Deus, o Criador de todas as coisas, quando Ele quer agir? Quando Ele quer te favorecer? Quando Ele quer te agraciar? Quem pode impedir quando Ele quer te chamar com um propósito firme? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa impedir isso. Não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deixa Deus operar na sua vida. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus mudar os acontecimentos. E você vai ver o que vai acontecer. Graça e paz.